Aula 3, hidrocarboneto, alcinos, cadeia carbônica aberta. As cadeias carbônicas fechadas dos alcinos são estáveis, são feitas em laboratório e não são muito utilizados em relação ao estudo. Então, vamos estudar os alcinos com a cadeia carbônica aberta, com apenas uma ligação tripla, para que você entenda a fórmula estrutural, molecular e geométrica. Vamos lá? Vamos conhecer cada uma dessas partes criando, fazendo. Então, pegar aqui o meu lápis e começar a estudar os alcinos, que tem a sua fórmula matemática CnH2n-2. A sua cadeia carbônica é classificada como aberta, alifática e insaturada. Palavrinha insaturada, lembre-se que é ligações dupla ou tripla entre carbonos. A quantidade de C importa para o nome, o seu infixo agora muda in, porque se trata de ligação tripla entre eles, e o seu sufixo é sempre O, porque se trata do estudo de hidrocarboneto, C e H. Mas construindo, você aprende mais e entende mais. Primeiro, vou pegar 2C e vou fazer ligação tripla entre ele. E agora, vou colocar a quantidade de H e vou fazer a fórmula estrutural dessa substância. Então, só cabe um H desse lado e também do outro um H. Qual o motivo? Ligações do carbono tripla e aí mais um 4 para a quarta ligação deste carbono, 4 ligações também deste outro carbono. Como é que eu vou dar nome a essa substância estrutural? Conto a quantidade de C, et. Ele é 2, 2 é et. E agora a ligação entre carbono é tripla. Então, este tipo de ligação, o infixo é in. E o final, por se tratar de hidrocarboneto CiH, é um alcino, então o final é O. Então, o nome dessa substância é etino, sua fórmula estrutural. Bem, e a fórmula molecular? E a fórmula molecular? A molécula, não é isso? A fórmula molecular, eu conto a quantidade de C2 e conto a quantidade de H. Então, C2H2, a molécula mais simples do alcino é, na verdade, o etino. Mas vamos construir mais uma, para a gente dar nome com a fórmula estrutural e com a fórmula molecular. Bem, e a fórmula geométrica? Vamos já começar com a fórmula geométrica também, fórmula geométrica dessa substância. Como são 2C, então eu faço apenas uma linha, C de um lado, C do outro, e coloco 2 tracinhos paralelos para justificar que entre este C tem 3 ligações. Então, essa substância é um etino, também aqui é um etino. Bem, dito isso, vamos criar mais uma ligação, ou melhor, uma estrutura do hidrocarboneto alcino. Desta feita com 4 carbonos. E vou colocar a ligação dupla aqui, neste primeiro carbono aqui. E vou colocar a quantidade de H nesta fórmula estrutural. Aqui cabe 1, com mais 3, 4. Aqui não entra nada, porque 3 mais 1, 4. Esse C não pode fazer mais aquela tetravalência. E aqui cabe 2, porque neste C ele só fez 2 ligações, com mais 2, 4 ligação. E na parte lateral cabe mais 3 carbono, mais 3 hidrogênio, melhor dizendo. Então, como é o nome dessa substância?
para começo de parada, eu tenho que contar estes carbonos, numerando eles. E essa numeração, eu vou ter que utilizar o conhecimento de eu começo a contar a cadeia carbônica a partir da ligação tripla. Então, 1, 2, 3, 4. E posso dizer já que a fórmula molecular desta substância é C4. Então, C4. E a quantidade de H? Posso contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas eu posso usar a minha fórmula matemática. Não esquece, posso contar o número de C, multiplicar ele e diminuir de menos 2. Então, 2 vezes 4, 8. 8 para dar o número de H, então 8 menos 2, 6. Então eu apliquei esta equaçãozinha, ó, CNH 2 vezes N menos 2. E aí eu utilizei a minha fórmula matemática para passar a fórmula molecular da estrutura alcino com 4 carbonos. Bem, agora vamos ao nome. E o nome também deve constar esta característica, ou seja, aonde está localizada a ligação tripla do alcino. Então, para dar o nome, eu preciso utilizar quantidade de C é but. Aonde está localizada a ligação tripla? No carbono 1. Então, but 1 e agora ligação tripla é in e o final sufixo O. Então, but 1 ino. Antigamente, nos livros didáticos, utilizava um butino, mas agora se utiliza nesta maneira, colocando o número da posição do carbono onde está a ligação tripla ou a ligação dupla. Bem, como é o nome da substância? But-1-ino. E agora, a fórmula geométrica desta substância. O mesmo processo. 1, 2, 3, 4. Aonde está a ligação tripla? No primeiro carbono, só que à direita, né? Então eu já coloco aqui a ligação tripla. Nome da substância é o mesmo, but-1-ino. Simples este conhecimento de hidrocarboneto alcino, criando a cadeia carbônica estrutural, a cadeia carbônica molecular, e também a cadeia carbônica geométrica e a nomenclatura dos alcinos, criando a substância, dando nome a ela. Bem, para fechar, vou criar mais uma cadeia carbônica inventado agora, mas dessa vez com 6 carbonos. Posso até já partir para a fórmula geométrica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo encontro da linha tem um C. Não precisa eu colocar nenhum elemento químico aqui, nem mesmo o H, porque se trata de um hidrocarboneto formado apenas por C e H. Agora, é importante eu dizer que a ligação tripla está no segundo carbono. Então, para minha contagem, eu posso utilizar onde a ligação tripla estiver mais próxima, eu começo a minha contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, com essa contagem, vou colocar os Hs presentes nesta molécula, não é isso? Nessa fórmula estrutural. Na extremidade cabe 3, na do meio 2, este carbono também cabe 2, sempre lembrando tetravalência do carbono. Já este carbono e este não pode ter hidrogênio nele. 1 mais 3, 4. 1 mais 3, 4, não faz ligação nenhuma. E a extremidade cabe 3, eu posso justificar aqui com a presença do hidrogênio. Eu criei a minha fórmula molecular. E o nome? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não está aqui, mas eu sei que 6 é X. A posição da ligação tripla está no carbono 2. E sei que aqui tem uma ligação tripla, o seu infixo é IN.
e o sufixo final do hidrocarboneto, O. Então, eu tenho um hexino 2-X-2-ino. É o nome desta substância. Bem, e a fórmula molecular? Posso utilizar da fórmula matemática. Quantidade de C, então é C6. E aí, 2 vezes 6, 12, menos 2, 10. Eu posso colocar 10H. Utilizei a minha equação, mas eu posso contar 3 com 4, 7, com mais 3, 10. Justificou exatamente a minha fórmula molecular. E a fórmula geométrica? Tranquilo, as ligações eu faço tracinhos só com os C. São 6C, e aonde estiver a ligação tripla, eu completo com os tracinhos paralelos para justificar a ligação tripla. Então, está aqui a fórmula geométrica, molecular, estrutural e o nome de cada uma criada agora. Bem, o nome é o mesmo para esta e o nome é o mesmo para esta. Bem, e na ligação tripla com cadeias fechadas? Quero justificar a você, coloquei até em vermelho, não existe na natureza e elas são estáveis, são criadas em laboratório. Mas a equaçãozinha que pode ser criada, vou dar um exemplo que, repito, não precisa, mas eu quero mostrar a vocês que poderia acontecer isso aqui. Poderia acontecer isso aqui. Perceba. E aqui só vai caber aqui e aqui. É isso? 4 ligação, 4 ligação. Então, eu posso criar essa fórmula geométrica? Tranquilo. Fórmula geométrica é um quadrado, ligação tripla. Justifiquei a molécula geometricamente. E para calcular a fórmula molecular, eu coloquei também Cn 2 vezes N menos 4. Mas eu posso fazer melhor. 1, 2, 3, 4, C4. Quantos H's tem? Na verdade, os H's tem aqui, ó, 4H. Então, fórmula molecular desta substância, cadeia carbônica fechada dos alcinos. Mas, repito, não existe na natureza, são substâncias instáveis, criadas, mas é importante dizer que eu posso também seguir o mesmo processo e o mesmo conhecimento das demais cadeias estudadas. Bom, e o nome? O nome 1, 2, 3, 4, but. E aí, aonde está? Não precisa eu colocar a posição do número da ligação tripla. Então, seria aqui butino, né? Ciclo butino. Então, o nome seria ciclo butino, bem simples de você entender. Bem, fechando aqui, o que é que me interessa então? Esse conhecimento básico dessas 3 aulas, que é os alcanos, alcenos e alcinos, com cadeia carbônica aberta e fechada, com apenas ligações simples, uma ligação dupla e uma ligação tripla. E no próximo encontro eu trarei ligações das cadeias carbônicas com dupla ligação e tripla ligação. Espero que tenha ajudado.